Olá, amados. Conforme de praxe, aqui retornamos para o estudo de mais uma de nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Os endereços de nossas igrejas são os seguintes. A sede situa-se à Rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueira, município de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. Em Volta Redonda, o coração de aço do Brasil, situa-se nossa igreja à Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho. E temos como ponto de referência o Colégio Municipal Jaime Martins. Em Porto Real, Rua 9, número 164, bairro Jardim Freitas Soares, nossa igreja fica bem em frente ao CRAS. Valença, também município do estado do Rio de Janeiro. E o distrito é Santa Isabel do Rio Preto, Rua Rodovia, número 20.934. E em Minas Gerais, município de Santa Rita de Jacutinga, Rua Governador Valadares, número 350, bem no centro da cidade. Nossa igreja situa-se em frente à Praça da Estação. Bem, amados, também queremos indicar-lhes o nosso periódico Missão Europa em Ação. Este é o nosso mais novo número do jornal Missão Europa em Ação. Prestigie e divulgue o nosso jornal. São 8 páginas de reportagens sobre os fatos mais relevantes de nossas igrejas do Ministério Missão Europa, não somente no Brasil, mas também nas igrejas espalhadas pela grande Europa. Temos notícias diversificadas e notícias sobre missões. Envie também suas sugestões, suas matérias relacionadas aos trabalhos de nossa igreja. E com muito prazer estaremos publicando. Vocês também poderão cooperar anunciando seus negócios em nossas páginas de classificados. Anuncie conosco. Nosso telefone é 24 9 9909 9316. Jornal Missão Europa em Ação, um dos periódicos que estamos divulgando, publicando como meio de comunicação de massa, anunciando também o Evangelho de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E esta é a nossa revista, Ebenezer Dominical. Durante este segundo trimestre, estaremos estudando sobre religiões universais. Falaremos sobre pessoas e suas crenças. E nessas lições estão incluídas conhecimentos sobre seitas e heresias. Religiões universais é a temática deste trimestre. E hoje falaremos sobre a lição número 5, lição de 30 de abril do ano de 2023, que tem por título Taoísmo, uma atividade sem ação. O texto áureo está fundamentada na Epístola
de 1 João, capítulo 5, versículo 20. Diz assim a carta de João: E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Verdade aplicada. Os seguidores da religião taoísta creem na espiritualização de todas as coisas. O taoísmo é uma seita filosófica da China, cuja doutrina baseia-se no sistema politeísta. Suas crenças assemelham-se às dos antigos elementos místicos e enigmáticos, tais como culto aos ancestrais, rituais exorcistas, alquimia e magia. E temos como objetivos dessa lição os seguintes: definir o taoísmo e suas fases de desenvolvimento, identificar as crenças do taoísmo e avaliar os pontos negativos do taoísmo. Os nossos textos de referência estão registrados na carta do apóstolo Paulo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos 3 a 6. Assim registrou o apóstolo: Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Introdução. Taoísmo tem o significado de senda ou caminho. Seus adeptos acreditam que tudo no universo está em constante transformação. Segundo sua crença, o mundo imprime movimentos em direção a um caminho que traz harmonia e paz. O ser humano perdeu-se dessa vereda por causa de suas próprias determinações. Agora, necessita retornar ao ponto de origem através da simplicidade e da humildade, orientando-se por uma reta senda moral. Na verdade, o taoísmo aproxima-se mais de práticas filosóficas misturadas com a religiosidade mística. Tópico número 1. Uma religião asiática. O taoísmo disseminou-se como uma filosofia religiosa por toda a extensão da China e nações de culturas asiáticas, tais como Taiwan, Vietnã, Japão, Coreia, entre outras. Foi em Taiwan que o taoísmo recebeu grande impulso com a chegada de Shan Empu na região em 1949, cognominado de Mestre Celestial. Os templos taoístas destacam-se em Taiwan com seus elementos sacerdotais, seus rituais
e liturgias. Em todos os grandes continentes terrestres existem seguidores desta seita, como, por exemplo, América do Norte e Sul, Grande Europa, África e Pacífico Sul. Cerca de 30 milhões de seguidores espalham-se por todo o mundo. Todavia, acredita-se que essa quantidade seja bem maior, já que a religião do taoísmo abarca seguidores do confucionismo e do budismo em seus quadros de membros. Subtópico 1.1 Origens do taoísmo. O taoísmo surgiu com a dinastia chinesa de Shang, no período de 1500 a.C. a 1050 a.C. A partir de então, seguiram-se outras 10 dinastias, sendo a última dinastia Qing Manchu, durante a era de 1644 a 1912. Em 1912, surgiu a República da China e o taoísmo conserva-se ainda hoje como uma das grandes religiões universais. Subtópico 1.2 A instituição do taoísmo. Lao Tzu foi um filósofo chinês que viveu entre os anos 604 a 517 a.C. e é considerado o fundador do taoísmo como religião. Há uma lenda chinesa que conta que Lao Tzu foi gerado durante 70 anos no ventre de sua mãe. Ao nascer, foi recebido como o velho mestre, porque veio ao mundo com os cabelos já grisalhos. Sua data de nascimento é apenas uma suposição e até mesmo acredita-se que sua existência não tenha sido real. Dizem que Shuzhen é a sua cidade natal, uma pequena aldeia do distrito Hu da província de Hunan. 50 anos depois de seu nascimento, nasceu Confúcio, e acredita-se ter sido contemporâneo de Zoroastro da Pérsia e dos profetas bíblicos Jeremias e Ezequiel. Foi servidor público da corte real da segunda dinastia Zhou, 1027 a 250 a.C., e ficou encarregado da guarda dos livros sagrados da corte. Começou a ser venerado como santo pouco tempo depois da sua morte. Subtópico 1.3 O taoísmo em tempos de caos nacional. Durante o período da existência dos filósofos Lao Tzu e Confúcio, o território da China passou por uma situação de convulsão social. Houve desordens e o excesso de agitação no campo e o sistema de posse e exploração da terra começou a sofrer desmonte devido à terceirização da mão de obra do campo. Povos estrangeiros deram início à invasão da China, ocasião em que os filósofos começaram a percorrer todo o país, levando suas mensagens de salvação da pátria. Havia forte propaganda em defesa dos ideais de uma nova religião, mas também havia os defensores do quietismo, que consistia a primar-se pela perfeição no amor de Deus e na anulação da vontade do indivíduo. O povo chinês vivia sob um ambiente de moralidade e de amoralidade ao mesmo tempo. Existiam grupos individualistas, mas o que operava com grande força era a supremacia estatal.
Cada filosofia argumentava possuir a arte de bem governar o povo e todos se arvoravam em defensores dos fracos e oprimidos, com base nos poderes e influências de seus ancestrais. Tópico número 2. Os costumes do taoísmo. Como filósofo, Lao Tzu trabalhou pelo restabelecimento da ordem pública e da paz social da China, mas foi mal sucedido em suas ações. Diz a lenda chinesa que Lao Tzu deixou o livro sagrado do taoísmo abandonado sobre a grande muralha da China e saiu perambulando pelo mundo afora em busca da vida eterna através da união com Tao. Quando nasceu o taoísmo na China, o povo ainda seguia o primeiro estágio da evolução religiosa da humanidade, no qual o homem primitivo acreditava que todas as formas identificáveis da natureza eram dotadas de almas e que por isso agiam intencionalmente. Seus cultos eram voltados para a adoração aos seres visíveis da natureza, como o sol, a lua e os rios. Subtópico 2.1. O taoísmo e a crença na deidade. Segundo a cultura chinesa, o taoísmo é uma doutrina mística e filosófica instituída no século VI a.C. pelo filósofo Lao Tse. Foi elaborada a partir de inúmeros discípulos do grande mestre que davam ênfase à integração do indivíduo no espaço universal, o Tao, através de uma vida da existência natural espontânea, serena e contemplativa na religiosidade chinesa. O Tao não é um Deus pessoal, mas possui poderes para realizar as mesmas obras que Deus realiza. De acordo com os registros sagrados do taoísmo, Tao é o ser completo, o grandioso que abrange a tudo e a todos. Seus seguidores veneram-no como a força e a razão suprema, o juiz absoluto do universo e o Logos, ao contrário do que diz a Bíblia Sagrada. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 5. Subtópico 2.2. O taoísmo, uma atividade sem ação. O taoísmo encontra-se em interminável transformação e por isso não pode ser expresso em palavras humanas. Se alguém pudesse explicá-lo, já não seria mais o Tao. O espaço da razão não consegue entender o Tao, por isso não pode ser expresso na sua forma absoluta, senão de maneira apenas intuitiva. Dizem seus seguidores que Tao é o princípio das coisas e o paradigma dos seres humanos. Seu poder expressa-se pela sua capacidade de constantes mudanças. O caminho da felicidade somente será atingido por aqueles que se entregarem totalmente à sua vontade.
De que forma? É necessário o desenvolvimento da prática do Urei, cuja expressão significa não fazer, ou simplesmente não fazer nada. Trata-se de uma das crenças do taoísmo que promove a conexão humana e animal ao universo. Isso se chama inação, ou seja, não é preciso esforçar-se, pois o taoísmo é uma atividade sem ação. Defendem a ideia de que há muita coisa útil no inútil. E o título do subtópico 2.3 é o seguinte: inação ou preguiça mental? Afirmam os seguidores dessa prática da fé que sua doutrina não é uma mera preguiça mental. Segundo seus registros sagrados, o estado ou condição de permanecer quieto é o caminho da sabedoria. Dizem ainda que a total ausência de lutas traz tranquilidade ao espírito e afastamento das complicações. A inação gera contentamento. As guerras chegam ao fim e os governos são aniquilados. Unir-se ao tal significa conservar-se na quietude para poder superar a própria morte. Agir sem ação é não agir. Somente os que não sabem são os que falam do que não sabem. Os que sabem não falam. Agir sem esforço é o exercício da sabedoria. Evitar a atividade é viver em harmonia com a natureza. Tópico número 3. Yin e Yang, princípios negativos e positivos da natureza. O Yin e Yang é uma das crenças bem antigas da religiosidade chinesa. Afirmam tratar-se dos princípios negativos e positivos da natureza. O Yin é a representação das densas trevas, o princípio passivo e feminino, que é gélido e escuro. Já o Yang é o símbolo da luz, que representa o princípio ativo e masculino, que por sua vez é quente e claro como a luz. Além do mais, o Yin e o Yang são representados como o tigre e o dragão, simbolizando os lados opostos. Sua simbologia é um círculo dividido pelas suas metades, onde, opostamente, se encontram os símbolos do Yin e Yang, como num equilíbrio de forças que cooperam harmoniosamente, tornando a vida como ela deva ser. Seus símbolos são usados na prática da adivinhação do presente e do futuro. Subtópico 3.1. Tal é a origem do universo. A doutrina taoísta defende a tese de que Tao deu origem ao universo e não se pode oferecer oposição a ele. Tao há de aniquilar todas as obras humanas, da mesma forma que as correntes do mar desgastam a natureza das rochas. O segredo da felicidade é procurar unir-se ao Tao através de uma vida comportamental evidenciada pela quietude e simplicidade. A vida é o maior de todos os dons que o homem pode tomar posse, pois todas as demais coisas haverão de passar um dia.
As riquezas materiais e a busca cega pelo poder não passam de pura quimera. A verdadeira riqueza está em galgar a imortalidade da alma. Por causa da infrutuosidade de todas as coisas, os seguidores do taoísmo criam o hábito de desconsideração da vida em sociedade e muitos abandonam até mesmo a própria família. Afirmam que criar laços emocionais é criar empecilhos ao alcance da vida eterna e por isso se tornam em pessoas que se afastam do convívio social, passam a levar a vida sozinhos, de maneira solitária, como ermitões. Lao Tzu pregava que o menor será considerado o maior em qualquer governo. Quem menos governasse seria posto como o melhor dos governos, pois a reta vereda seria permanecer no anonimato. Para Lao Tzu, a inação faria cessar todas as guerras. A causa primordial das brigas e das guerras era a soberba humana. O sentimento de altivez leva à ruína e à destruição. Subtópico 3.2. A alquimia como porta para a imortalidade da alma. Os taoístas viviam à procura de maneiras para se tornarem imortais. Levando-se em conta a cultura chinesa que antifruía o estado de refrigério na velhice, a alquimia era como uma porta aberta para dar acesso à imortalidade da alma. Através do emprego da química, procuravam descobrir a panaceia universal, ou remédio contra todos os males físicos e morais, ou seja, a alquimia era a pedra filosofal que deveria transformar os metais em ouro a fim de encontrar a cura para todo tipo de enfermidades e prolongar os dias de vida sobre a terra. Drogas com efeitos extraordinários faziam parte do dia a dia dos chineses. Magias milagrosas, pessoas sendo erguidas por cima do solo, sem que nada visível as sustentassem, e ascensões corpóreas ao céu, além da invenção de uma pílula capaz de manter o estado de imortal. Subtópico 3.3. Regras alimentares que trazem vida. Os taoístas consideravam que a imortalidade também poderia ser alcançada através da regulação das regras alimentares. Acreditavam que as alimentações sólidas eram prejudiciais à saúde e que por isso continham venenos. Muitos procuravam alimentar-se de substâncias líquidas, ao passo que outros seguiam outra linha de pensamento, como, por exemplo, procurar viver apenas de saliva e ar. Havia também os que exercitavam a prática do jejum e do controle respiratório, tal qual fazem os indivíduos indianos praticantes da yoga. Concluindo esta nossa lição de hoje, deduzimos que a filosofia taoísta aplica meia-verdade em relação aos esforços da mente humana e do conceito de deidade. No entanto, afirma que o único caminho é tal e que ele formou o céu e criou a si mesmo. Suas mudanças infindas é a expressão do seu poder e, por isso, não pode ser explicado por palavras humanas.
Quem está em constantes variações não pode ser considerado Deus, porque ele é imutável. Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz: toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Somente Cristo oferece vida eterna no céu. E assim, queridos, concluímos esta quinta lição. E no próximo domingo, primeiro domingo do mês de maio, nós aqui retornaremos para falar sobre confucionismo, a religião de um profeta moralista. Vamos estudar um pouco da vida de Confúcio. Este nosso manual de estudos, Ebenezer Dominical, é a nossa revista de lições bíblicas, que tem por temática religiões universais. Visite uma de nossas igrejas, você certamente será muito bem-vindo. E desejamos uma semana abençoada para todos. E até o próximo domingo, se Deus disser que sim.